engajamento, o engajamento ambiental, mas nós também já fizemos grupos, né, com engajamento social, engajamento ambiental, pessoas que não são engajadas, e agora vocês com o engajamento estudantil. Então, vocês estão fazendo parte, né, de uma pesquisa aí do mestrado, por isso que eu mandei para vocês lá o termo de consentimento livre e esclarecido. A Dai, que é a nossa monitora, e o Júlio também, que são monitores, eles vão mandar para vocês esse forms para quem não preencheu. É obrigatório porque é a autorização de vocês, né, para participar. E a Profimarta, ela é a interlocutora. Então, contamos com vários atores aqui, diante desse projeto que foi desenvolvido na bioética mesmo. Então, eu vou começar, prof. Não sei se você quer falar alguma Pode? coisa. Não, pode Posso? começar. Uhum. Então, tá bom. Só Então, a explica como ideia que é a hoje. dinâmica e daí vamos começando já. Uhum. Então, primeiramente, eu vou lançar uma pergunta inicial, né? Vocês podem responder levantando a mão, se sentirem mais à vontade, podem responder no chat, não é obrigatório abrir a câmera. Acho que o importante é vocês ficarem bem à vontade, né? Para se posicionarem, para se colocarem. E durante, né, a fala de vocês, né, eu vou fazendo outras perguntas também. Cada pessoa tem aproximadamente 3 minutos aí para responder as perguntas, mas caso deseje falar novamente, depois eu dou mais uma oportunidade para vocês continuarem falando. A nossa ideia é de aproximadamente 1 hora, no máximo 1 hora e meia, né, para não tomar muito tempo de vocês. E aí, no final, a professora Marta vai apresentar, então, o mapa mental, contendo todas as informações aí, conforme a divisão do mapa mental, que depois ela vai mostrar para vocês. Então, primeiramente, né, eu queria perguntar para vocês, quem aqui, nesse momento, né, está diretamente ligado a um movimento estudantil, a um engajamento estudantil, e se está nesse momento, qual é o movimento, né, que vocês estão envolvidos? Quem gostaria de começar a falar? Eu acho que acho que a galera aqui tudo é a participação do CA, né? Eles não responderam, né? Então a gente tem o CA que estão aqui agora, né? Todos eles, o Uhum, Casa, Lais, o Orlando, o Carlos. Eu uhum. fiz Se parte do vocês centro acadêmico por 3 anos. E depois fui do diretório também, estudantil, por 2 anos. Qual que é a diferença, Eva, entre o diretório e o centro acadêmico? Bom, o diretório, ele atende todo o universo acadêmico. Ele ajuda, ele contribui com os CAs, com os centros acadêmicos. Então, ele é a matriz, ele alimenta os CAs, né? Ele ajuda, ele é Uhum, a grande voz dentro de uma universidade, o diretório, né? O DCE. Então, uhum, o CA, ele corresponde a um grupo, né, a um curso, né, a um grupo de estudantes. E agora o DCE, não, o DCE já atende as outras, tanto daí Londrina, do Paraná todo, né, do Paraná, todas as PUCs, né, do Paraná, o DCE que responde. entendi. E Eva, quando você fazia parte, né, do centro acadêmico, o que que você fazia ali, né? Qual que era o teu engajamento dentro desses Ah, centros? sim. A maior preocupação, porque como eu faço teologia, né, pessoal, não são tão jovens, né? É um pessoal um pouco mais maduro, digamos assim. E o grande agravante quando entravam na faculdade é que muita gente estava muito distante, né, desse universo acadêmico, né? Não sabiam lidar com as informações, não sabiam o que. Então, o centro acadêmico se tornou um ponto de referência para ajudar a como fazer os trabalhos na informática, usar os laboratórios, como utilizar todos os recursos existentes dentro da universidade, né? E dentro Uhum, disso a gente ajudava também nas horas complementares, promovendo, né, eventos, cuidando desses uhum, eventos, né, e cuidando também dos estudantes que não tinham uma certa condição financeira, muitas vezes até mesmo para pagar mensalidade. Então a gente se levantava valores, né, para ajudar esses estudantes diante
problemas financeiros, tanto com a mensalidade quanto o transporte, alimentação. Então, E hoje, Eva, você faz parte do Clube da Água também, né? é isso. Eu faço. Uhum, O Clube da Água nasceu numa força, né? Há 2 anos atrás, no sentido de primeiro a universidade queria participar como uma Blue Community, né? Que é do Canadá, ela queria uhum, participar, né? Ter esse certificado. Então, uhum, a gente achou uma boa oportunidade de juntar esse trabalho, né, dessa necessidade de uma Blue Community com os trabalhos de engajamento diante do cuidado com a água, né, com o meio ambiente. Até vocês podem ver que a logozinho são 3 águas, né? Então, a água do mar, né, a água salgada, a água doce e a subterrânea. Então, são os 3 tipos de uhum, águas que tem que ser cuidada. Não é que a gente não utiliza, que ela tem que ser descartada, né? Quando a gente vê o mar aí, que virou um verdadeiro depósito de lixo, né? Os uhum, oceanos. Então, a gente aproveitou a oportunidade e criamos, né? Nasceu o Clube da Água diante dessa proposta. Exatamente no Dia da Natureza, se não me engano. Era o Dia da uhum. Natureza, nasceu o Clube da Água. Foi bem interessante. Tudo Sim. fomentou, assim, né? E Obrigada. esse desejo nasceu por ver esse problema climático, né? Nós já vimos esse desrespeito com a natureza, E aí a gente promovia alguns trabalhos entre os teólogos em estar nas férias, né? Ajudar a limpar os parques onde está de férias. Então a gente ajudava a movimentar, tipo, vamos lá, onde eu estou, em que ambiente, se eu estou na praia, vamos lá levar um lixo grande, fazer com que o pessoal jogue todo o lixo ali, né? Buscar alternativas para poder ser digamos assim, que o pessoal olhe e identifique, olha, esse povo é diferente. Esse povo Uhum. é diferente. Então, por isso. Obrigada, Eva. E, pessoal, em relação ao contexto onde vocês estão, né? Então, acredito que a maioria está aí em centros acadêmicos. Vocês conseguem falar um pouquinho, assim, qual é o CA que vocês pertencem? Qual que é o tipo, né, de engajamento que vocês acabam desenvolvendo ali dentro? Quais são as causas que vocês lutam? Como que funciona? Pode falar no chat também, quem se sentir mais à vontade. Uhum. Mas é legal vocês conversarem com a gente, assim, até para a gente trocar. A gente está em família aqui, ó, todo mundo conhecido. Vamos lá, presidente. Eu ia perguntar se eu posso ter a palavra, né? Pode sim, Mas, presidente. bom, Vamos lá. como a professora Marta falou, eu sou atualmente o presidente do centro acadêmico, e aqui do centro acadêmico a gente tem a nossa atual chapa vigorante quase inteira. Então, tem eu que sou presidente, o Jean, que é o nosso vice-presidente, o Orlando, que é nosso primeiro secretário, a Helena, que é nossa segunda secretária, e o Cass, que é o nosso primeiro tesoureiro. E atualmente a gente está começando agora uma campanha no, no centro acadêmico de arrecadação de óleo usado para destinação. Uhum. Bacana. O centro acadêmico é de biologia? Isso, de biologia. Entendi. E além, né, dessa campanha de óleo, por exemplo, tem algum outras atividades que vocês fazem com os estudantes, como a Eva tinha citado ali, por exemplo, essa mobilização mais social, tem algo relacionado a isso também? Então, é interessante essa pergunta porque exatamente semana passada estava conversando com um professor que faz parte do Instituto Pro Restinga, que é professor da PUC, para fazer uma ação com os estudantes para fazer a retirada de espécies exóticas e limpeza da praia agora que teve a engorda da Orla de Matinhos. Uhum. Bacana. Aí vocês, o centro acadêmico também vão se envolver nesse projeto, é isso? Isso. Legal. E as outras pessoas, né? Tem alguém aqui que não é do centro acadêmico de biologia, que é de um outro centro acadêmico ou de uma outra causa estudantil? Ou alguma pessoa como a Eva que já foi, mas continua agora de uma outra forma, né?
todos pertencem ao CA de Todos é da biologia? bio mesmo. Uhum. Tá. Uhum. Então, vou partir para a próxima pergunta. O que que motivou vocês, né? O que que foi ali, deu um start para vocês serem, né, e começarem a participar de um tipo de engajamento? Eu vou falar, eu sou o Jean aqui, eu tô sem câmera, né? Mas eu acho que a principal coisa que fez querer fazer parte do centro acadêmico, fazer alguma coisa, é que a gente ouviu falar muito do descaso que tava, sabe? Nas gestões passadas e tal. Então, tipo, era triste ouvir como que o nosso curso parecia que estava abandonado pelas próprias pessoas que faziam parte dele, né? Então, a gente mobilizou, fez uma chapa, uma primeira chapa, né? E que acabou tendo ali as suas desavenças e tal, mas ainda assim, né? Mesmo estando na chapa atual e provavelmente ficando na próxima, eu fico pensando, porra, será que não vai entrar no mesmo buraco de antes, né? Então, a gente tenta fazer o melhor para poder ter ali, né, alguma coisa que os alunos consigam se identificar, uma coisa a- ela não precisa necessariamente fazer coisas espetaculares, mas só de ser uma coisa organizada que para os propósitos, né, que ela está se propondo, ela servir, já é uma coisa interessante, né? Então, eu acho que principalmente ver o descaso foi o principal combustível, sabe, de querer fazer alguma coisa. Uhum. Gia, você percebe os outros alunos, né, interessados em se envolver nessa causa também? Olha, considerando que boa parte do nosso CA do segundo período, ou seja, do primeiro ano, sim, né? Então, eu acho que assim, não só por serem nossos amigos, mas eu acho que o pessoal realmente pegou essa causa, assim, sabe? Porque Uhum. realmente percebeu que, poxa, se a gente não fizer, quem vai fazer? Às vezes tem pessoas que querem fazer, mas elas não, assim, elas não passam um ar de confiança, sabe? Que é uma coisa que a gente teme a grande parte de por que a gente fez essa segunda chapa, né? Em grande parte ela foi porque a- teve uma concorrência que a gente ficou, puta, mano, será que não vai cair no mesmo problema das outras chapas, sabe? Então, sim, de certa forma, sim, sabe? Uhum. Entendi. Obrigada, Jean. E acerca do que motivou vocês, né, para participar e o que continua motivando aí. Quem mais gostaria de falar? Eu queria só comentar uma coisa, que a água é um dos elementos que se manifesta em quase todas as religiões. Em todas, então, a água, além de ser importante, essa importância da vida, né? Ela tem um rito, né? Para algumas religiões, ela faz parte de um rito. E às vezes, quando se falta esse elemento, ou quando tem esse descaso, né? Até para as matrizes africanas, é um local onde se habita os encantados, né? Então, Uhum. se torna um desrespeito com a dignidade da pessoa, com o seu jeito de cultuar, né? Com o seu espaço sagrado, digamos assim. E na minha pesquisa, né, de mestrado, quando eu conversei com algumas pessoas que eu falei e perguntei, né, se elas se sentiam, onde elas conseguiam se encontrar com o sagrado, muitas falavam que era na água, na natureza. Então, e elas estavam em espaços de hospitais, né? Então, muitas não conseguiam Uhum. se ter. Então, se a gente não mover, não ter ações que ajude a cuidar, ajude as pessoas, não é só não é conscientizar, porque todo mundo tem consciência, é sensibilizar. Se nós não conseguimos sensibilizar as pessoas diante do que nós estamos vendo hoje, né? Aí eu acho que é isso que me motiva, sabe? Me faz levantar de manhã e mandar mensagem sobre a água, entrar em. Eu faço parte também do Direito da Natureza. Vocês já ouviram falar? É um grupo de advogados e juízes Uhum. que estão tentando dar voz para a natureza como direito.
Então, eu acho isso fantástico. E eu sou a única teóloga envolvida porque eles precisam de alguém que tenha essa dimensão mais filosofal, digamos assim. Então, daí a gente participa assim, de vários eventos, né? E eles estamos fazendo uma PL, né? Então, PL um projeto de lei, né? Para que a natureza tenha seus direitos, né? Tanto que a gente já viu que teve alguns rios, alguns lugares, teve um rio que ganhou o direito de não ser mudado, né? Trocado de um espaço para o outro. Ele ganhou o direito de não sair do espaço onde ele está, de fazer barragem. Então, isso já foi um grande avanço. Então, Uhum. a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente vê algumas PLs aqui em outra briga nós entramos, é que eles queriam usar a água subterrânea, uma multinacional. Então, ia acabar, né, com todo o nosso depósito de água subterrânea, ia comercializar a água, né? E isso não é, ela é gratuita. Então, a gente entrou também, fizemos tuitaço, fizemos assim, as formas que a gente tem, né? Tuitaço, colocar os temas dentro, né, como referência, o pessoal, colocar o tema em voga, em conversas, para o pessoal ser intimidado politicamente, entendeu? É o que a gente Uhum. tem, são as armas que a gente tem. Então, é o que a gente, esse é o engajamento que eu tenho muito, né? De ver onde que precisa ter essa voz, esse cuidado, né? E, e levantar as pessoas. Então, a gente já tem nós temos um grupo, né? Que daí é ali uma rede, que dali a gente espalha, e parece fogo em gasolina. Aí a gente consegue, já conseguimos bastante coisas, né? Diante desse contexto político, desse contexto de PLs, de direito, né? Então, é isso. Desculpa, vou parar de falar porque eu me empolgo mesmo. Imagina. Aqui no chat, casa, é assim que fala? Eu também sou representante da turma do segundo período de bacharel de bio. Então, eu percebo que tem muita gente com muito interesse em causas tipo a da pró-Restinga que o Carlos falou. Pessoas já tentando planejar a participação, incentivando a participação de outros e correndo atrás de mais informações. Isso que você quer dizer é dentro do curso de biologia, é isso, Cássia? Então, beleza. Ah, tá dentro da sua turma. Bacana, uma turma engajada, então. E, pessoal, em relação, né, a essa motivação, né, para vocês serem engajados em alguma causa aí estudantil, mais alguém gostaria de falar do que motivou vocês a começar? Ah, eu gostaria de entrar. Falando sobre o que me motivou a entrar no centro acadêmico, Uhum, seria a pergunta. Então, isso mesmo. eu sempre tinha, primeiramente, sou Orlando também, estou no segundo período de biologia. Ah, eu sou o primeiro secretário do centro acadêmico. Eu vi que o centro acadêmico de biologia estava faltando muito. Eu acho que até foi a professora Marta que falou que estava um pouco mais abandonado, não tinha tanta concorrência, e eu senti que era um bom lugar, um bom tempo para eu sair para conhecer mais pessoas com a mesma ideia, conseguir talvez animar um pouco mais o curso que eu gosto bastante de ser alguém que consegue suportar os outros, consegue ajudar um pouco os outros onde consegue, tentar ser um intermédio, ser útil, basicamente. Obrigada, Orlando. Mais alguém gostaria de falar sobre a motivação? Então, eu vou partir para a próxima pergunta. Na verdade, acho que vai ser direcionada mais à Eva, porque a Eva, né, quem já participou do centro acadêmico, né, e agora continua em outras causas. Você falou um pouquinho de como era, né, Eva, na sua época, pelo que vocês lutavam, né, quais eram as formas ali de intervenções. É, Como que foi, assim, a sua transição, né? Você acabou saindo do centro acadêmico e logo em seguida já entrou em algum outro engajamento? Ou acabou ali saindo desse engajamento e ficou um tempo sem? Como que foi, assim, a sua trajetória? Tá fechado o seu áudio, Eva.
Então, é, sempre teve duas, três chapas concorrendo, né? Nunca tinha, sempre tinha alguém. Eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito, digamos assim, saudável, né? Quando tem várias assim, para você poder discutir, argumentar, né? E ver qual é o melhor mesmo, né? E daí, nesses 3 anos que eu fiquei como presidenta do centro acadêmico, e a proposta sempre era no intuito, eu sempre conseguia abarcar, né, as pessoas, porque eu tinha muito tempo livre, né? Então, o tempo que eu ficava sempre, eu estava dentro da PUC, sempre. Então, eu tinha esse tempo livre. E isso foi com que as pessoas foram se sentindo mais confortável, porque muitas pessoas precisavam de ajuda e eu já estava lá. Eu estou chegando, né? Eu estou na PUC, não sei como resolver. Daí eu ia lá e ajudava, mas sempre nesse contexto, sabe, Ana? E daí, quando eu saí, foi quando eu passei para o programa de pós-graduação. Aí me tornei representante de turma. Hum. Então Parece você que não sai essas continuou. coisas da gente, né? Pelo amor de Deus. A gente vai, quer ajudar, quer contribuir, parece que não sai. E daí também, eu fui os 2 anos, né, da representante de turma, e esse ano fui eleita de novo, né, a representante da turma. Então, e assim vai caminhando. Eu não vejo assim, às vezes fico preocupada, né? Porque às vezes sei que tem mais gente que tem potencial, mas às vezes tem gente que tem insegurança, né? Ou tem medo de não atender a expectativa como eu trabalhei. Às vezes tem gente que se retrai de medo de não conseguir atender aquilo, que eu sou muito exigente de mim mesma, então eu sou muito perfeccionista. Então, às vezes, o meu trabalho, às vezes, acaba inibindo outras pessoas. Ah, eu não vou entrar, Deus o livre. Aí ela faz um trabalho tão bom, por que que eu vou entrar, entendeu? Então, às vezes eu penso em sair, de largar, deixar, mas aí o pessoal vem, choraminga. Aí eu não resisto, né? Mas é que eu gosto também de estar no meio dessa. Porque, assim, quando você está na liderança, quando você é representante de turma, você participa do colegiado. Vocês já ouviram falar do colegiado, pessoal? Então, o colegiado é onde eles tomam algumas decisões que os estudantes precisam ter voz. E eu sou a única que traz os elementos, as importâncias. Digamos assim, eu não tenho medo, né? De falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não pode, né? Vocês não podem faltar, vocês não podem mudar o horário das aulas sem avisar os estudantes. Então, eu sempre participei do colegiado sendo uma muito crítica, né? Então, acho que é por isso que eu continuo, né? As pessoas ainda falam, não, deixa a Eva lá que ela vai trabalhando. Sou essa voz mesmo dos estudantes, né? Eles se sentem representados, né? Principalmente quando teve o tempo da pandemia, com os problemas de pagamento de mensalidade, com problemas de falta, com os problemas psicológicos, né? Então, tudo isso a gente teve que trazer, até hoje, né, nós ainda temos estudantes que têm ainda problemas é, psicológicos, né, diante da perda de parentes queridos e não ter completado o tempo da, dos estudos, né? Então, eu acho que tudo é seu tempo. Agora está acabando também. Agora eu já vou fazer meu doutorado, então é o seu último ano mesmo. Não tem mais. Agora eles têm que correr atrás de alguém. Eu já estou conversando com alguns estudantes já para estarem tomando a frente, né? Conhecendo mais, né? Fazendo que. Eu sou sempre chamada para organizar os eventos, então daí eu estou chamando mais pessoas, né? Ô, Marta, hoje já teve uma pessoa diferente lá no meio, né? Para fazer o livro, para escrever as coisas. Por quê? Porque eles precisam aprender também. E é no fogo que a gente vai entendendo como que organiza um evento, o que que falta, o que que precisa, né? Lógico que a gente está nos bastidores para ajudar, mas a gente tem que colocar que as pessoas também que estão em volta trabalhem também, entendam esse sentido de engajamento, né? E Eva, você percebe que o engajamento, né, estudantil, ele foi assim um impulsionador para os outros engajamentos, por exemplo, na causa ambiental? Sim, com certeza. A gente fazia cine debates. A gente Uhum. fazia cinedebates porque a gente trazia problemas, né, da sociedade, trazendo filmes, né, e trazia no meio dos estudantes, e ali a gente começava a buscar o engajamento. Foram dentro desses cines debates que a gente conseguiu muitas pessoas para trabalhar, para atuarem, né? Bacana.
pessoal vinha de curiosidade para ver o filme e no fim acabava depois entrando em algum trabalho social, em algum, né, ou dentro do Clube d'Água. Obrigada, Eva. O Caso também colocou sobre a pergunta anterior, né, a motivação. Então, ele disse que começou como representante já no começo do curso, e ser parte do centro acadêmico foi uma coisa muito natural. Por ter mais experiência de PUC, já é o meu terceiro curso de graduação, eu acabo entendendo mais os processos da PUC e sempre tento repassar esse conhecimento. Também sou uma pessoa que sempre tenta ajudar os outros e, se eu posso, que acaba me motivando mais para participar e ajudar. Bacana. Tamo E caso junto, hein, você, Cas? e caso você participava de movimentos, né, de engajamento nas outras graduações que você participou, que você se formou? Vou aguardar a tua resposta, que eu sei que você está digitando. E aí agora, né, eu queria perguntar para vocês, o que que vocês entendem por movimento estudantil, né? Então, eu sei que hoje, né, é muito associado, então, aos centros acadêmicos, né? Mas o que que vocês entendem, assim, por esses movimentos, né? Vocês acham que tem algo mais amplo? Se acham o que que é esse algo maior, né? Queria entender um pouquinho de vocês. O que que vocês entendem? O que que vocês já ouviram falar? Olha, no começo, Ana, eu fiquei bem preocupada, achava que era um movimento político, sabe? Quando se pensa assim, meu Deus, ele é político, mas não digo assim uma coisa só política, entendeu? O movimento estudantil, ele tem uma voz política, mas ele também tem uma voz social, né? Porque os dois andam junto, né? Se nós não atendemos bem a política, agora a gente está em época de eleição, né? Se nós não escolhemos bem as pessoas que vão estar cuidando da nossa cidade ou nos representando, eu sou culpada disso também. Então, o movimento estudantil, né, digamos assim, ele se torna uma ação política, né? Uma ação política, mas em benefício aos demais. E eu penso dessa forma. Então, por isso que eu me enganjei. Eu acredito que o movimento estudantil tem essa força, né? Porque Eva, é uma coisa, agora, Eva, presidente do centro acadêmico, é outra. Eu consigo lutar mais, buscar mais benefícios para os estudantes, né? Trazer mais argumentos, buscar mais alternativas. Então, eu acredito muito no movimento estudantil, acredito mesmo. Eu achei que ele estava muito quieto, agora que ele começou a se movimentar de novo, mas no tempo da pandemia, um pouco antes, eu achei que estava muito parado. As pessoas não estavam mais interessadas, não queriam mais se enganjar. Eu não sei o que aconteceu. Aí depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que as pessoas, a gente acho que foi motivando também. Toda vez falavam, olha, falta isso, que nem quando foram colocados os micro-ondas em alguns locais dentro da PUC, né? E essa é uma luta estudantil, né? Quando foi colocado absorvente nos banheiros femininos, isso é uma luta estudantil. Um banheiro familiar, uma luta estudantil. Então é muito importante, né, a gente ter essa consciência, né, que é o meu trabalho, a minha ação como movimento estudantil que faz as coisas acontecer. Então, ele é político, mas é um político que trabalha para as pessoas, né? Para os estudantes, né? Para benefício dos estudantes. Pronto. Obrigada, Eva. E as outras pessoas, né? O que que vocês entendem, assim, por movimento estudantil? Vocês concordam comigo, Júlio, Orlando, Carlos, Helena, Laísa? Senão eu estou me sentindo aqui, ai, você concorda, Júlio? Fale pelo menos, pelo amor de Deus, senão fica com vergonha aqui. Abre o microfone, querido. Vai ficar um grupo focal só. Eva. Da Eva. Já transcreve direto, só cita uma vez, ó. A Eva falou tudo. Não, por favor. Professora, assim, podemos, eu não sei como é que funciona, Pode falar, pode falar. Vai motivando a galera ali, ó, engajando, né, os engajados a participarem aqui. mas indo no que a Eva disse, eu concordo que essa atuação é muito importante para que seja possível, né, pensar
não só as questões a qual fazemos parte, mas também para ver como que as pessoas vão se mobilizar. E eu lembro da época que, foi até acho que ano passado, se não me engano, que estava nessa luta para conseguir os micro-ondas para os estudantes, vários centros acadêmicos estavam se juntando, o meu centro acadêmico de psicologia estava engajado nesse movimento. Então quando a gente conseguiu, foi algo muito importante para a gente, e isso não seria possível sem que houvesse uma articulação entre ideias e conversas e debates de pessoas, para que houvesse um movimento articulado que fosse adiante, e, né, de certa forma, pressionasse quem seria capaz de executar aquilo, né? Mas eu concordo, eu acho que eu acabo concordando com você nesse sentido mesmo, assim. Não sei se fomos Vamos sim, na mesma. perfeito, isso mesmo, então concordo. Eu não sei se sabem, é que eu sou sou uma jovem há mais tempo, digamos assim, né? Né, Carlos? Você também é um jovem mais tempo, eu sou uma jovem mais tempo. E certa vez nós tentamos o diretório DCE, quando nós estávamos enganjados, nós tentamos fazer o restaurante universitário. Nós estava na reta de conseguir, na reta. E daí aconteceu a pandemia, aí perdeu-se toda a articulação, né? Mas nós estávamos na reta de conseguir o RU. É por isso que a gente lutou tanto pelos micro-ondas, por uma cozinha comunitária, por ter um espaço onde uma geladeira comunitária, o tira e põe, entendeu? Tá sobrando, deixa aqui, se não tem, deixa ali, com datas validadas. Nós tínhamos várias ideias, porque nós temos muitos estudantes do ProUni, vocês sabem disso, né? E muitos chegam ali só com a passagem do ônibus. Muitos passam o dia inteiro ali com uma coxinha. A gente sabe disso. Então, essa luta, a luta estudantil, o engajamento estudantil, é para isso, é para a gente ver esse povo que está na periferia, esse povo que está à margem, que precisa ser cuidado. É eles que precisam de ajuda, né? Então, é por isso que o movimento estudantil existe. É para esse olhar, para ajudar esse pessoal que está trabalhando, que está lá, chega de noite cansado, com fome, né? Então, é esse povo que a gente tem que cuidar. Né? Ai, já estou virando por. Vota em mim para presidente. Vereadora por primeiro. O Tenoch, ele colocou aqui no grupo, né, que ele entende o movimento estudantil como a maneira em que muitas vezes se inicia o progresso. Todas as grandes conquistas de direitos sempre começaram com a movimentação organizada por esses grupos. A aplicabilidade do conhecimento e educação adquirida na universidade e em escola é um dever devolver para a sociedade a posição de privilégio em qual estamos. Nossa. Aí o Cass também colocou, né, sobre a pergunta lá de quais outros engajamentos, né? Ele disse que lá, quando ele fazia parte do curso dos jogos digitais, ele foi representante de turma e também parte do CA, mas o CA lá era muito mais ajudar alunos na participação de eventos de networking e divulgação de projetos. E o Cass colocou que, como individual, eu sinto que muito provavelmente fui o pioneiro no uso de nome social dentro da PUC, com a inclusão do nome social na chamada e nos sistemas. Foi algo que o coordenador dos jogos digitais me incentivou a ir atrás, e depois de algumas semanas de luta com o pessoal do SIGA, eu consegui colocar meu nome social na chamada. Que bacana. E a Parabéns pela Helena, luta, então, Cas. Nossa, parabéns. sim, algo de extrema importância. A Helena também colocou que acredita que o mais importante de um movimento estudantil é que os alunos comecem a perceber o impacto que eles possuem na sociedade. Por mais que sejam pequenas as ações, nós conseguimos fazer alguma diferença que futuramente servirá como experiência para a vida profissional. E aí o Cass também colocou que não foi um movimento em grupo, né? A inclusão do nome social, mas acho que também foi um início ou participação de movimento, pelo menos, com certeza. Pessoal, para as pessoas que entraram agora, né? Acho que teve o Tenoch, a Karina acho que entrou e saiu. Se vocês quiserem falar também, né, sobre o que motivou vocês a começarem aí a fazer parte, né, do engajamento estudantil, fiquem bem à vontade. Então, eu principalmente, eu entrei meio que no centro acadêmico também
não muito sabendo do aspecto mais político sobre isso, só que eu também entrei com a mentalidade de que, não na forma política, eu estava procurando uma forma neutra dos alunos terem uma voz mais coletiva, tendo melhormente, assim, de todos do curso. Porque eu entendo que se tiver algum problema, que nem o caso me ensinou, de ou nome social, ou alguma coisa que só não conectou bem com o aluno, pode ser um pouco mais assustador para os mais introvertidos, mais fechados, de talvez ir para o professor ou para a secretaria, alguém assim mais acima na escala de seriedade. Então, o centro acadêmico seria e o engajamento estudantil eu acho bom para ter esse meio que meio termo, para conseguir falar, ah, não, esse é meu colega, eu já converso várias vezes com ele, eu consigo falar sobre algumas coisas que está tendo, algumas coisas que eu acho que podia melhorar, e é isso que eu acho útil. Obrigada, Orlando. E, pessoal, queria fazer também uma pergunta para vocês, né? A Eva falou, né, sobre já ter pensado em desistir. E eu queria, né, perguntar para vocês, assim, quais são os desafios, né, durante a prática aí de vocês, durante o envolvimento com o engajamento, né? Se vocês já pensaram em desistir ou o que faria vocês desistirem do engajamento ao qual vocês pertencem. Bom, eu posso falar sobre essa. Ok. Claro. O ponto primeiro que quase desisti uma vez, e o que faz, né, com que poderia fazer com que eu desistisse é a carga de coisas, é o volume de coisas que estar engajado traz para sua vida. Então, todas as responsabilidades que você adquire, que você se dispõe a fazer e a ter, e todas as coisas que você se dispõe a fazer, realmente, às vezes, acabam consumindo muito tempo e, e esgotam também você mentalmente, principalmente. Uhum. E você, Carlos, já pensou em desistir em algum momento? Bom, teve um momento entre o término da chapa passada, término do mandato da chapa passada e o começo dessa nova, que eu pensei por um tempo em não fazer a chapa que a gente fez, não conduzir a situação da maneira que a gente fez e por isso teria desistido. Por essa questão Uhum. principalmente de volume de coisas e tempo. Uhum. Obrigada. Eu concordo com o Carlos, viu? Eu acho que o acúmulo de tarefas, né? E você tem que estar com o teu. Você tem que estar bem equilibrada psicologicamente, porque como você está à frente das coisas, você se torna vidraça, né? E quando você se torna vidraça, tudo que vem de ruim, não vem que vem os bons também, mas o que vem de ruim vem também. Então você tem que ter um preparo psicológico ou uma autoestima muito boa, né? Ou ter pessoas que te, né? O teus, os demais integrantes, né? Do centro acadêmico ser uma força, né? Terem a mesma voz, não houver intrigas, briga, essas coisas assim, porque senão daí acaba deixando a gente mais desestimulado, né? Mas no sentido de perceber que quando ofende um, ofende todos, né? Digamos assim, nesse sentido. Então, muitas vezes a gente acabava se doendo, né, pelos colegas ou pela. Então, isso foi um dos grandes motivos de desistir, não tanto por causa do trabalho, mas por causa do julgamento, né, das demais pessoas, das críticas, daí desanimava, né? Aí era um levantando o outro e tentando repassar, deixar isso para lá, mas tem que ter muita força psicológica, muita força dos integrantes do CA para dar continuidade. Não dá para fazer um eu-keep, né? Tem que ser uma equipe integrada. Então, é muito importante isso. O Tenoch também falou, né, acerca das frustrações, o que faz desistir, que os movimentos organizados acabam sendo frustrantes pela própria relação de hierarquia e interações em geral, a falta de apreciação pelos seus sacrifícios e atos.
é esgotante se não é manejado corretamente ou compartilhado. Dividir as ações ou delegar pode ser um desafio. E o Cass também, né, falou que ele conceitua o movimento estudantil de forma bem parecida com os outros. É o engajamento para melhorar a vida de todos que participam tanto desse ambiente acadêmico quanto da sociedade no geral, já que esse movimento dentro do ambiente acadêmico é o que leva a muitas mudanças em outros ambientes. A ideia é tornar tudo mais acessível para todos, para que todos possam, exercer os seus direitos. E, pessoal, em relação a essa pergunta, né, essa última pergunta, assim, né, se vocês já pensaram em desistir, quais são os desafios que vocês encontram, mais alguém gostaria de falar? Eu tenho aqui notado um pouco. Eu concordo com o que o pessoal tinha falado antes. Eu tinha pensado em desistir mais porque é bastante peso o CA. O pessoal brinca, né, que você está tendo formatura em centro acadêmico, basicamente, tanto que isso é o foco do teu dia a dia. É, Acho muito difícil de conseguir equilibrar o peso de universidade, que já é, eu acho, pessoalmente, uma coisa mais difícil, com o peso de um quase trabalho. Consome bastante tempo livre e, às vezes, parece que depois de muito tempo, depois de muito esforço, não tem muito resultado para mostrar. Está deixando mais trabalho para o próximo dia, embora tenha gastado todo o seu tempo livre nisso. Daí é uma coisa que pesa e cansa, porém eu ainda acho satisfatório. Assim, de quando é feito, quando mostra assim um resultado bom. Uhum. Obrigada, Orlando. É, Karina, desculpa, quem tá falando? sou eu. Ah, não, Pode falar, Gia. eu vou completar. A pergunta, na verdade, é se a gente já pensou em desistir dessas tentativas, né, de engajar, né? A Essa é a pergunta é pergunta. isso. Que Uhum, a Karina tá perguntando ali, né? É, uhum, realmente é uma coisa que você para e pensa, tipo, será que eu tô fazendo o suficiente? Será que tá dando certo? Será que vale a pena continuar? Aquela coisa, né? Porque, querendo ou não, muitas coisas no centro acadêmico, aí usando esse exemplo, né? Muitas coisas no centro acadêmico não dependem exclusivamente da gente, né? Tem algumas coisas burocráticas que tem que passar, às vezes você tem que fazer papelada, tem que correr atrás, igual o pessoal está correndo atrás agora dos certificados do pessoal que participou do Planeta PUC, né? Para contabilizar, justificativas da pessoal que faltou em trabalho. Então, são essas coisas que elas, como, como o pessoal já falou, né? São bem desgastantes, né? E elas são coisas assim básicas, se você for pensar, porque é óbvio, se alguém participou de alguma coisa, tem que ter o certificado que a pessoa participou daquilo, né? Então, assim, é, é realmente bem pesado, mas tem que ter alguém para fazer, né? E se a gente quer fazer a parte que a gente considera que ela dá os seus frutos, essas partes mais chatinhas têm que vir junto também, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que essas coisas, principalmente as burocráticas que são bem chatas, elas acabam dando uma desanimada eventualmente, ou elas enchem o saco, elas, de certa forma, também você para e pensa que é uma obrigação, né? Tipo, você se colocou ali, tem que fazer. E é isso, e faz, né? E é uma equipe também, né? Não é todo mundo fazendo sozinho, né? uhum. Mas é isso, eu acho. Obrigada, Gia. A Karina, ela tinha perguntado, Karina, na verdade, se você já pensou, né? Não sei se você é engajada em alguma causa estudantil ou, né, em alguma outra causa, e se você já pensou, né, em desistir disso e por quê? Quais são os desafios que você encontra, durante esse engajamento? Conseguiu me escutar? Oi, eu consigo ouvir, mas eu tô no Workspace, estou esperando minha Aham. aula.
Aí por isso que eu não tô falando no microfone, mas eu tô aqui no chat, só que eu nunca participei de movimento nenhum dentro da universidade. Eu participo, Uhum, sim, dos eventos, Humanitas, Edutiri, o Planeta PUC, mas participei de residência pedagógica, essas coisas assim, mas movimento estudantil, não. uhum. Aí é E isso. durante. Aham, e Karina, através, né, do que você falou que você participou, né, desses movimentos que, né, você citou, podem não estar, né, diretamente ligados, mas eu acredito que seja uma forma aí de se engajar também, né? É, você encontra quais desafios, né, ou encontrou algum desafio durante a realização, né, desses eventos que você citou? Olha, eu não, assim, eu gosto. Eu não, é, na verdade, eu já tentei submeter artigo e tal nos eventos, mas não foi aceita por questões da escrita mesmo. O meu, o que, assim, faz, às vezes, eu não participar mais é questão de tempo e, às vezes, porque eu não tenho uma boa escrita para poder participar mais ativamente, né? Eu não me identifico muito com a área da pesquisa, porque eu tenho essa limitação mesmo da escrita, sabe? Entendi. Obrigada, obrigada, Karina. O Caso também colocou no chat que já pensou em desistir várias vezes desses movimentos, pela carga de tarefas. Não só das que você toma para si, mas acaba que muitas pessoas colocam mais peso em você e deixam de ajudar a correr atrás em conjunto. Sinto que muitas causas precisam de mais apoio, mas as pessoas pensam que elas não precisam ajudar porque já estava sendo feito. Alguém vai ajudar a fazer. Eu não preciso ajudar. A Laissa também contribuiu, né, e falou que não participa atualmente de nenhum movimento estudantil, mas que já participou também do Centro Acadêmico de Biologia. E a maior dificuldade que ela encontrou foram as expectativas que as pessoas têm sobre você e sobre o seu trabalho. E existem muitos julgamentos, sem as pessoas verem o seu esforço. Isso é desmotivante, e ver também que muitas vezes você é o único que ainda tem vontade de fazer as coisas e que o resto, te deixou na mão. Obrigada, Laís, pela participação também. E mais alguém gostaria de falar, gente? Pensei em passar a palavra para a professora Marta agora, mas se alguém quiser falar, fique bem à vontade. Então, eu vou partir aqui para a última parte. Pessoal, primeiro eu gostaria muito, 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 muito de agradecer vocês. Foi muito importante para a gente. Tá aparecendo minha tela, tá, né? Uhum. Foi muito importante a participação de vocês. Eu agradeço de novo aqui a Eva por estar sempre com a gente. E agradeço cada um de vocês que foram meus alunos, são meus alunos, estão ali. E eu acho que vocês trouxeram aqui o que a gente queria ouvir e precisava para fechar a dissertação da, da Ana. Eu estou aqui olhando, está gravando, né, Ana? Não estou vendo a coisinha de gravar. Está gravando, né? Está tudo certo, né? Sim. Uhum. E aí, o que eu vi assim da fala de vocês que eu achei bem interessante. O Jonathan está entrando aí agora, mas eu acho legal a gente ouvir ele depois, tá, Ana? Também. Eu vou falar aqui o que a gente conversou aqui no grupo, mas acho legal ouvir o Jonathan também, que também passou por essa situação. Eu acho bem interessante isso, o que foi pontuado aqui. O que me chamou a atenção é que esse trabalho que vocês fazem é um trabalho de responsabilidade, é um trabalho pesado de fato, porque tem toda essa questão burocrática, do qual a geração de vocês não estão capacitadas para isso, vamos dizer assim, né? Essa geração não está desenvolvendo essas competências
nessas coisas de administração, né, otimização desses processos, que eu acho que pode ficar mais pesado ainda. A gente vive numa época em que talvez o que a Eva colocou, né, a pandemia tem até intensificado essa dificuldade de comunicação, de relacionamento, e não tem como entrar numa responsabilidade desse sozinho, precisa de uma equipe com quem você, né, possa contar. E é um trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário, como o Orlando colocou, você está tirando boa parte do teu tempo, e o tempo hoje do aluno de graduação, já passo para você no final, tá? Até vinha. Deixa eu só fazer a leitura aqui. O aluno hoje de graduação, ele tem muito mais coisas, né, atribuições, do que no meu tempo, por exemplo. Até estava comentando hoje com o pessoal do segundo período, que eu ia, acho que até o Jean estava ali, que a gente saía da faculdade, ia uma para casa da outra e ficava a tarde inteira sem fazer nada, só ouvindo música, e porque não tinha rede social, não tinha. E a gente ficava à toa. Eu lembro que a gente ficava a tarde inteira à toa, sem fazer nada, né? O que não acontece hoje, né? Os meninos não têm, tem um monte de coisa para fazer. Quem está no PIBIC tem PIBIC, tem TCC, tem as outras atribuições. Parece que o tempo de fato está mais curto. E eu acho que é um grande desafio, sim, fazer parte desse movimento estudantil. Hoje, se a gente olhar para o passado, a gente vê que os movimentos estudantis tiveram um peso político e social muito grande, principalmente na época da ditadura, quando estava terminando ali a questão da ditadura, a gente teve um peso muito grande, o pessoal temia o movimento estudantil de uma forma muito louca. Hoje a gente tem alguns redutos em universidades públicas que acabam brigando por bolsas, né, como a gente teve agora a invasão de um prédio de uma universidade pública. A gente tem esses movimentos que brigam por inclusões, né, diferentes temas dentro da questão de inclusão, e que se coloca de uma forma mais de movimento mesmo, né? Acaba extrapolando a universidade e procurando uma militância, é quase que uma militância, né? Então, os movimentos estudantis, ele tem sim esse contexto de ir ampliando. Então, como o Cássio falou, começa ali como representante de turma, daqui a pouco eu estou no CA, aí do CA eu já estou envolvido no movimento social, de repente eu estou no movimento ambiental, e não para, né? Então, daqui a pouco a Eva é política, né? Ela brincou ali no começo, mas daqui a pouco ela terminou o doutorado e fala que vou fazer o quê agora? Quem que eu vou representar, né? E aí está lá ela subindo, indo, né? Vai indo nas escalas que o próprio processo ali que a gente tem dentro de se buscar essa voz, né? De querer ser a voz daqueles que são mais vulneráveis, como um valor, né? Então, o que eu tenho aqui é o que a gente usa aqui para o trabalho da Ana, né? Da nossa pesquisa. A Eva já fez parte, acho que o Cássio também já fez parte de vários, né? O Tenoch também. A ideia é a gente distribuir a fala de vocês nesses 4 eixos. E eu vejo, assim, muitos valores na fala de vocês, né? Muitos valores. Então, esse servir, o voluntariado, e muita gente diz, né, que fazer o voluntariado ele é muito importante para a gente, né? Que são pessoas diferentes, as pessoas que fazem algo que não tem um pagamento, que não tem um retorno, né? E o voluntariado não é só de repente estar numa ONG ou estar saindo à noite dando comida, né, levando comida para as pessoas em situação de rua. Às vezes, o voluntariado é isso mesmo, ficar lá digitando o certificado do coleguinha, né? De repente, está indo lá ser a voz, né, do seu colega. E é esse transpor, eu acho, por exemplo, né, até cito aqui, todo mundo que vai para o CA, que eu vejo ali, né, do CA da biologia, que é onde eu atuo, são pessoas que transitam entre essas escalas hierárquicas muito bem. Então, de repente, ele está lá com o aluno
e ele está sentado com o professor batendo papo. Ele consegue transpor esse espaço, né? A maioria dos alunos ficam com medo de conversar com o professor, eles não, eles vão, eles entram, eles sentam, e de repente eles estão ali conversando com o reitor, conversando com o pró-reitor, com o decano, com o professor, do mesmo jeito que ele conversa com o colega dele. Então, ele consegue transitar entre essas diferentes escalas e é ele que vai costurando. Então, ele é essa linha que vai... Porque muitas vezes um cara... né, o professor ainda está mais próximo do aluno, mas o próprio coordenador do curso não está. Então, ele não sabe de fato o que está acontecendo ali em sala de aula. E quando ele vai saber de um problema, esse problema já chegou no nível muito grande e às vezes ele vai saber parcialmente do que aconteceu. Ele não estava ali no dia a dia vendo como que isso foi se amarrando. E antigamente, lá na minha época, né, o SEASA se ocupava muito dessas coisas, sabe? O professor, vamos fazer uma mobilização para tirar o professor, vamos pegar a gente quer tal disciplina, a gente quer tal coisa. Hoje, os problemas são outros, né? Então, você vê o que o Cássio falou aqui, a gente tem um problema aqui de inclusão, né? E não é só a inclusão de vulnerabilidade que a Eva falou, ela é importante, né? Que são esses alunos que, de repente, conseguem uma bolsa de ProUni, mas não conseguem mais nada, né? E faz um pibique para pagar o ônibus, né? É complicado. E, de repente, ele está convivendo com alunos que vão para um congresso de avião, só vão se for de avião, vão ficar num hotel que, né? 4, 5 estrelas, enfim. E para ele é complicado, às vezes ele só tem aquela roupa ou poucas roupas, e ele tem que vir para a faculdade sempre com a mesma roupa e os outros alunos desfilando, né, roupas de marca, enfim. Não é fácil conviver nesse ambiente de uma universidade particular, né, uma universidade particular de topo, vamos dizer assim, é diferente, né, do que viver numa federal, por exemplo, né? Numa universidade federal é diferente, tanto que até a forma como o pessoal se veste ali, ela é diferente. Então, são valores que, sem dúvida nenhuma, como foi falado aqui, são valores que vão reverberar para a vida, né? Porque se vocês aqui, nesse momento de formação, estão abrindo mão do tempo de vocês, que vocês teriam para fazer qualquer outra coisa, mesmo que fosse não fazer nada, para poder estar brigando, lutando, se preocupando com a inclusão do outro, né? E como eu estava falando, que eu acabei me perdendo, hoje as inclusões elas são mais complicadas, né? Vamos dizer assim, a gente tem inclusão de gênero, a gente tem o banheiro, né? O banheiro neutro, a gente tem todos os problemas os problemas não, né? Todas as diferenças de processos cognitivos, né? De pessoas que são extremamente estão com desenvolvimento cognitivo lá em cima e outras que têm dificuldade muito básica ali, também dentro no mesmo ambiente. Então, como que a gente vai oferecer ali para esses alunos uma oportunidade para aquele que já está lá na frente não ficar morrendo de tédio, né, dentro de processos educativos muito fáceis, vamos dizer assim, e nem para aquele que tem muita dificuldade de não entender nada que está acontecendo ali dentro do processo. Então, a inclusão hoje ela é bem mais complexa, né, sem dúvida nenhuma. O trabalho de mostrar de acolher essa diversidade, que pode ser feito pelo CA, também é algo que vai ser para a vida toda. Então, eu identifiquei ali uma coisa bem interessante, a confiança, o comprometimento, a partilha, o ser útil, contribuir, o multiplicar, né? O próprio poder, né? A posição de poder não é o poder sobre o outro, mas é uma posição de poder, né? Isso é política, né? A questão que o Tanok falou, que é esse dever de devolver, que não é uma coisa muito da nossa cultura, né? Culturas europeias, americanas têm mais isso, né? Então, se eu recebi isso, se eu tive o privilégio hoje de estar terminando uma faculdade, de ter acesso a tudo isso aqui, eu tenho um dever moral de devolver isso para a sociedade de alguma forma, né?
o se preparar mentalmente, a autoestima, enfim, né? Tudo isso são valores muito legais, né? E são pessoas que, sem dúvida nenhuma, eu quero do meu lado, né? Porque imagina, se você tem alguém com esses valores do teu lado, você tem ali alguém que você pode contar. Existem muitas fragilidades ali para serem superadas, e eu acredito que, de fato, essa crítica, o julgamento, a falta de valorização, de reconhecimento, né? Essas expectativas que colocam em quem está ali na liderança, de não deixar, de não querer, de não aceitar o erro dela, né? Sem dúvida nenhuma, essas fragilidades eu concordo com todas elas. E imagino que ela seja o que impede com que 99,9% dos alunos que não se engajam no movimento estudantil não queira se engajar, né? A maioria quer passar anônima, né? Vim aqui, fiz o que tinha que fazer e vou embora. Mas aí a gente vai para as potencialidades, né? E aí tem muita coisa bacana, né? Eu acho que as iniciativas, eu vi ali que a gente aparece aqui muita coisa de transpor para o social e para o ambiental, né? Então, quando se coloca ali toda essa arrecadação do óleo, vamos lá retirar as espécies exóticas, vamos trabalhar a questão da água, vamos trazer o cinema para a gente fazer debates aqui, o pessoal da biologia faz muitos eventos também. Eu achei a ideia da geladeira comunitária fantástica, Eva. É uma coisa que eu acho que tinha. Então, eu acho que nós lutamos muito lá pelo Bloco Amarelo para a gente colocar, né? Mas aí a gente acaba saindo, daí as pessoas não compram a ideia, não conseguem entender a urgência que é, né? Eu A acho que. geladeira, quem tem, põe, quem não tem, tira. Uhum. Porque a geladeira comunitária eu acho que tinha que ser algo que tinha que ter em todas as esquinas da Sim, cidade, eu né? também acho. Eu acho que era um dever nosso a gente poder, né, ter um espaço digno onde a pessoa poderia pegar ali um alimento digno, né? E não ficar pegando restos, né? Não é questão de resto, é uma questão de partilha mesmo, né? E de fato, a gente vê o pessoal comendo na cantina, sobra muita comida, né? Sobra muita comida. E é uma comida que está limpa ali e que se fala assim, gente, né? Vamos jogar fora tudo isso, né? E então acho que isso são ideias muito legais, né? São ideias bem interessantes aqui que de fato vai contribuir para a comunidade como um todo, né? Hoje eu levei o pessoal do segundo período ali para a gente falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o Rio, Belém, né? Também nessa pegada do que você estava falando, Eva, do Rio como sujeito de direito, né? O que seria diferente se ele fosse reconhecido como um ser vivo? De fato, né? Então, o que seria diferente ali na nossa paisagem, na nossa vida, no nosso dia a dia? Quem que o Rio iria processar, né, Marta? Hã? Quem será que o Rio iria processar Pois por é. estar O jogando ideal era tudo ele não isso querer lá, processar, né? ele só queria existir, né? Ele só queria existir, né? É, eu acho que talvez quem ele iria processar estava além da nossa fronteira, vamos dizer assim, né? A gente está aqui, né? E acaba repercutindo aqui. Mas enfim, então vejo que tem algumas crenças, né? Vocês também se baseiam em algumas crenças. Por exemplo, né? O que eu achei bem legal, a sociedade vai olhar para essa pessoa e vai pensar, nossa, eles são diferentes, né? Mas muita coisa assim, se ninguém fizer, quem vai fazer, né? Ou por menor que seja o que eu faço, né? Ela é importante, né? Não dá para fazer tudo em equipe, né? Que a Eva falou que eu achei bem legal, né? E essa crença de que para que eu vou fazer se já tem alguém que faz, né? E isso é algo que é levado para a sociedade como um todo, né? A sociedade faz isso no geral, né? Então, para que eu vou tirar cachorro de rua se tem gente, um monte de gente já fazendo isso? Para que eu vou lá levar comida para o pessoal à noite se já tem mais um monte de gente fazendo isso? Para que eu vou, né? Então, enquanto isso, eu não faço nada. Então, gente, muito obrigada. Eu acho que era bem isso mesmo que a gente precisava para fechar esse trabalho, é essa perspectiva de
que eu fico muito feliz e grata de ver em vocês, que são esses valores que vocês carregam. A gente estava sentindo uma dificuldade muito grande de mobilizar os estudantes no mesmo horário, no mesmo lugar, para a gente poder discutir, conversar, né? E aí a gente falava assim, pô, mas esse pessoal não é engajado, né? A gente está chamando eles para conversar sobre, né? E, de fato, vendo tudo que vocês falam aqui, a gente já julgou vocês, né? É uma questão mesmo de administrar todas as demandas, né? E ter que priorizar, de fato, alguma coisa, né? Uma coisa em detrimento da outra, e esse é o principal, né? Eu estou até me sentindo mal agora, porque eu acabei julgando, né? E, na verdade, é uma falta até de empatia mesmo, né? De você olhar e pensar assim, tô colocando peso neles, né? Então, eles são engajados, eles precisam estar aqui nesse momento falando com a gente, porque eles são os representantes, né? Eles são os que estão ali, né? E esses pesos vão se acumulando, né? Então, eu acho que precisa também olhar com mais empatia para essas pessoas que se colocam voluntariamente nessa posição de voluntariado, né? Estão ganhando, obviamente estão ganhando, mas também estão doando muita coisa. E a gente precisa estar nesse lugar de receber, né, com gratidão, né, esse trabalho voluntário dessas pessoas, ao mesmo tempo que a gente também tem que doar alguma coisa ali, né? Não só o reconhecimento, mas doar também a parceria, né? Para ajudar no que for necessário para as coisas rolarem bem. Então, eu vou passar a palavra para a Eva agora e passo para vocês também. Gostaria Tá, que vocês comentassem minha visão, o que vocês acharam, o que não está legal, o Marta, que vocês ouvindo acham que... todo esse seu painel, né? Foi por isso que o DCE criou há 3 anos atrás o Prêmio de Liderança Universitária, foi na gestão que eu ainda estava, porque a gente observou que os líderes estudantil precisavam do incentivo. Parece que não tinha assim alguém que olhasse para a liderança estudantil e falasse: nossa, esse cara trabalha, nossa, por pouco que faça, entendeu? Então, por isso que nós criamos daí o Prêmio de Liderança Universitária Irmão Clemente Ivo Juliato, né? Foi no ano que ele faleceu. A gente já criou daí, como ele foi um grande líder, ele foi também de centro acadêmico, de DCE. Ninguém imagina, né, que o irmão Clemente foi disso, né? Mas ele era, assim, um guerreiro aí para os estudantes. E outra coisa que veio Acabou que, né, como isso. reitor, E né? recentemente veio um avaliador dos Estados Unidos, de uma universidade muito grande dos Estados Unidos, para avaliar nosso curso, e ele falou assim que eu achei uma coisa fantástica, que eles dão a maioria, um dos critérios para eles escolherem para quem darem uma bolsa para ajudar são as pessoas que são lideranças universitárias. São as pessoas que são de centro acadêmico, eles veem lá, pode ter produzido 500 livros, pode ter produzido artigo, mas se está colocado lá que ele participou como liderança universitária dentro do centro acadêmico, dentro de um, como é que eles falam? Eles não falam centro acadêmico, eles falam um outro nome. É tipo um centro acadêmico, né? Eles dão preferência para essas pessoas, porque eles sabem que são pessoas que podem contar, que sabem que são, que querem promover, que querem ajudar. Então, eles dão mais incentivo para esse pessoal. Eu achei isso fantástico. Eu acho que eu olharia diferente também nesse contexto. É algo que eu olharia diferente também, sem dúvida nenhuma, né? Porque ele já traz atrelado ali, né? A, a ele isso, né? Uhum. E eu Então, eu queria acho. agradecer também de estar aqui no meio do povo ainda, né? Desses jovens tão bonitos, ó, tem um monte de gente bonita aí, né? Eu quero agradecer realmente de trazer minha experiência, né? De trazer, e é isso que eu faço, né? Diante, né? Quando eu entro no novo centro acadêmico, que fala, Eva do céu, como é que eu faço? Eu sento lá e tento conversar, ajudar no que posso, porque a gente se torna referência, querendo ou não, E você a estava gente se até falando, torna. estava lembrando, porque o CA da Bio ali, ele é bem acolhedor para os outros alunos. É um espaço gostoso, que tá, terminou a aula, não estou fazendo nada, vou sentar ali, bater um papo e tal. Ele é um ambiente acolhedor, né? Que acabou, né,
por um tempo, né, ficando inoperante, mas eu lembro que eu estou na PUC há 24 anos, como professora, né? Como aluna, eu estou há 30. Mas eu lembro que lá no começo, quando comecei a dar aula na PUC, nossa, eu ficava sentada ali no CA com a galera, batendo papo, conversando, o que que dá para fazer, o que que não dá, né? Porque sempre tinha gente lá, né? Tava sempre no movimento, sempre tinha gente, sempre tinha alguma coisa acontecendo, né? Então, ele precisa ser esse espaço que você passa e dá vontade de parar, sentar um pouquinho, conversar um pouquinho, colocar o papo em dia, né? Mesmo que seja só para conectar, né? É para fazer essa. Foi uma coisa que eu não falei aqui, mas que foi colocado ali, que é a questão da identidade. A identidade. A gente precisa ter uma identidade de grupo. A gente precisa se olhar um para o outro e dizer assim, ó, a gente estamos junto, né? Aquela coisa, né? Tá junto, a gente faz parte do mesmo grupo. Então, e o CA é que dá esse tom de identidade, né? Então, como fazer isso, né? Não só o CA, o DCE, enfim, né? Esses movimentos estudantis acaba dando esse tom ali de identidade. Lógico que não vai pegar 100%, né? A gente sempre vai ter ali os diferentes ali. Mas é, eu acho que essa é a toada. Eu acho que agora que a gente fechou, a gente pode dar base para o Jonathan, né? Já que ele entrou atrasado, se ele quiser falar. Isso, Posso? Deixa eu Jay. abrir a câmera aqui um pouquinho. Não, pode ficar com a câmera fechada se você quiser, nem precisa abrir. Não sei se estão Se me você vendo. quiser contar para a gente um pouquinho, a gente estava falando assim de duas abordagens. Uma é o que te motivou a ir para o engajamento estudantil, né? O Jonathan ele foi Uhum. presidente do CA da Bio também. Não sei se na escola você foi de movimento. Eu fui, enquanto eu estava no CA, eu participei da diretoria do DCE como diretor da escola, Uhum. na Mas época. na tua escola, quando você era estudante de escola, você também fazia parte do movimento estudantil? Eu fui representante de turma e eu sempre fui um aluno bastante polêmico. Então, sim. Uma das abordagens era o que me motivou e a outra abordagem era o quê? E daí as dificuldades, né? Porque quais as dificuldades você enfrentou dentro da tua jornada e se essa dificuldade ela te interrompeu esse teu desejo de continuar nisso, né? Então, o que te motivou, qual era o teu interesse em entrar nesse caminho e o que que aconteceu, assim, que dentro dos Uhum. desafios, vamos dizer assim, se foram. Tá. Então, quando eu entrei no curso, eu fui presidente do CA por quase 2 anos. Eu entrei no curso bem na época da pandemia, e quando eu entrei, o CA estava inoperante, já fazia algum tempo, estava desativado, sem nenhuma chapa gerindo. E nós tínhamos um grupo de amigos muito próximos, de mais ou menos uns 10 estudantes, e a gente viu ali uma oportunidade, já que nós éramos o grupo que estava entrando, e vimos uma oportunidade de fazer algo pelo curso. Tipo, a gente poderia, já que está desativado, porque um ano antes, eu havia me matriculado no curso de História, e eu tinha conhecido o que era o centro acadêmico. Antes eu nunca tinha ouvido falar. Conheci o centro acadêmico do curso de História, e já naquela época eu falei, nossa, seria muito legal se um dia eu pudesse participar de um centro acadêmico. E aí, quando eu entrei na biologia e vi o centro acadêmico desativado, eu me motivei a fazer, nossa, seria interessante pegar esse espaço, dar vida a ele de novo, fazer os eventos do curso e tudo mais. E aí, na época, eu conversei com a Ana, com a nossa coordenadora, e ela foi muito aberta a isso, vai lá, ninguém se interessou, pega, não tem CNPJ, vai atrás de regularizar, vai atrás de fazer as coisas, e a gente ficou nessa luta por um bom tempo, tentando reunir e organizar formas de fazer isso. E essa foi nossa motivação, querer fazer algo pelo curso. E realmente ali a gente viu, eu tinha uma equipe muito motivada nisso, tanto que os eventos que o curso fez, você vai lembrar, na semana acadêmica, eram palestras assim que lotava no nível de pessoas sentarem no chão.
todas as palestras na semana acadêmica tipo, eram lotadas, assim. A gente trazia gente de fora, e quanto mais a gente via esses eventos bem-sucedidos e as pessoas engajando, mais a gente tinha motivação de fazer as coisas. Quanto às dificuldades que eu enfrentei mais, assim, foi em relação a algumas pessoas que eu acho que não queriam uma unidade. Eram pessoas que talvez se incomodavam com questões de ego, questões bestas, assim, e que não viam os benefícios que a gente trazia para o curso e que elas se empenhavam em nos afrontar, nos sabotar, enfim, ir contra nós. Isso sempre foi uma questão assim que nos desmotivava, de períodos acima de nós que hoje nem estão mais. Isso foi nos desmotivando pouco a pouco e causando até, às vezes, algumas brigas internas e coisas assim que muitas vezes eu tinha que acabar mediando. Isso, pouco a pouco, foi quebrando aquela conexão que nós tínhamos entre nós e a gente foi lidando não tão bem com isso. Mas eu vejo assim, que essa foi a maior dificuldade, lidar com as críticas, com os bombardeios de algumas turmas e tudo mais, porque parece que a gente se empenha naquilo que você estava falando, naquele trabalho voluntário, que a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, parece que nunca nada está bom, e nunca há um reconhecimento, isso vai, né, nos desmotivando. Porém, eu vejo assim que, para todos nós da nossa equipe, enquanto a gente ficou lá, isso foi um crescimento muito grande enquanto pessoas, enquanto profissionais. Essa posição de gestão, de você saber lidar com a crítica, de você saber lidar com esse não agradar o todo, de você estar nessa posição de exposição, porque você está exposto ali o tempo todo. Então, você aprender a administrar isso dentro de você, estar nessa posição é um crescimento muito grande. Então, o momento em que nós saímos dali, com certeza para nós foi um alívio, para todos nós foi um alívio, mas a gente saiu dali com um crescimento para todos nós. Isso eu acho que foi uma coisa que todos nós pudemos tirar dessa experiência. Hoje, só um pouquinho, eu já passo a palavra, só fazer pergunta para pegar o gancho aqui. Hoje, quando você vê, por exemplo, já que a gente está na política agora, você vê um político também recebendo bombardeios de um outro lado, né? Você acaba se reconhecendo o teu processo ali nele e falar assim, eu sei o que está, o que está acontecendo, eu já vivi isso. Te deu uma Totalmente. experiência para você olhar e falar, putz. Totalmente, totalmente. E hoje, né, você sabe, eu sou professora atualmente numa escola, eu me vejo também na posição, muitas vezes, dos meus professores, por exemplo, muitas vezes o centro acadêmico tem um posicionamento ofensivo em relação a alguns professores. Há um descontentamento do curso em relação a algum professor. E o centro acadêmico vai lá e se coloca em representação aos alunos contra esse professor. Hoje eu me vejo também nessa posição, que é um grupo de alunos estar contra você e você estar exposto a isso. Eu vejo também o que é esse outro lado. Então, às vezes a gente para, eu coloco na balança, tipo, eu me expus muitas vezes a essa situação desnecessária, de estar frente a isso, estar sendo bombardeado, e o quanto isso valeu a pena para mim, o quanto foi válido para mim, porque nem sempre, hoje se eu colocar na balança, o desgaste foi muito maior. Eu vejo que o curso se beneficiou muito mais de tudo que a minha gestão fez do que eu me beneficiei. Eu trabalhei muito e não sei se eu tive algum benefício muito notável, sabe? Eu acho que eu saí muito mais, talvez como tipo uma mão de obra que não teve o reconhecimento, não que eu estivesse trabalhando por um reconhecimento, mas eu não tive nem ao menos o reconhecimento pelo que eu estava fazendo, entende? No final, isso pesa. Mas pense que quando eu te chamei aqui para fazer parte do grupo, foi justamente reconhecendo tudo que você fez também. Então, Sim. você tem um lado e você tem outro, né? Então, eu falei assim, Uhum. não, eu preciso ouvir você falar, porque a tua fala vai ser importante para o que a gente está montando aqui, que é essa concepção do que motiva e do que desanima um movimento estudantil. Fala, Eva, tinha pedido a palavra. Eu estava só aplaudindo o Jonathan, mas eu concordo com o que ele falou.
A respeito, a gente se torna mais misericordioso, né? Toda essa experiência de DCE, de centro acadêmico, a gente observa assim o quanto esse crescimento nos ajuda a olhar melhor o outro. Quando está num cargo de poder ou de atuando à frente, né? A gente já olha para um professor com mais, não digo piedade, com mais empatia, digamos assim, né? Porque daí você percebe que você também já esteve na frente, já esteve ali tentando argumentar. E tem alguns professores que são muito abertos, que aceitam, às vezes, até uma crítica, alguma reclamação. Principalmente assim, Jonathan do céu, eu sou representante do mestrado, e doutorado. Você precisa ver como é que eu tenho que fazer para articular, para levar os problemas para o orientador. E daí, como que daí os estudantes queriam abandonar o curso, as aulas, por causa do orientador. E daí, como que você tinha que falar com eles a respeito disso, sabe? Sem agredir, sem ser arrogante, sem ser. Entendeu? É muito difícil. É muito difícil. Mas alguns professores aceitam, outros não aceitam. É que gerir conflito é o grande problema da humanidade, porque a gente não está conseguindo se comunicar mais, né? Sim, sim, Então, a gente sim. está com problema de comunicação, automaticamente isso acaba gerando tudo E o isso. CA faz isso, né? Diante dos professores. Ele é esse porta-voz, ele é essa voz, né, dos estudantes diante dos professores, diante não só da instituição, mas dos professores também, né? Só que quem vai para essa liderança são pessoas que estão indo com isso como se fosse um instinto, vamos dizer assim, né? É É. algo inato deles, não foi trabalhado, né? Você pega o Não, curso de não teve. biologia aqui, por Eu, pelo exemplo, menos, vocês receberam algum curso? Eu não recebi nenhum né? curso. Né? Foi tipo assim, na fogueira mesmo. Aham. Então, se você pega ali um aluno, sei lá, ele vai ser capacitado em comunicação não violenta, ele vai ser capacitado em Uhum, gerir isso. conflitos, ele vai Esse ser livro eu li capacitado. bastante, viu? Da Aí você comunicação não pega, você violenta. pega e joga ali a pessoa que tem talvez até isso inato dela, mas não teve desenvolvido. Ela vai ter que desenvolver na raça Na isso, raça, na raça. na raça. E E eu é acho que daí complicado. a universidade deveria pensar alguma coisa nesse sentido, sabe? Promover cursos para essas lideranças diante desse. Como lidar com conflito, sabe? Que eu acho que esse é o E é o grande. que a gente vê hoje nos políticos, porque a Aham. gente tem um monte de político que Tem está aí. cadeirada, né? Ele não tem informação. Você tem muita gente boa que é formada, que tá a vida inteira dentro da política, foi fazer uma formação voltada para Uhum. isso. Quer ver, que nem as meninas aqui, a gente está fazendo um curso, acho que você está fazendo agora, né, Dai? Acho que você e a Karina, o curso de conselheira ambiental. Ai, Então, que para ser ótimo. conselheira ambiental, eles estão fazendo um curso de capacitação. Então, existe um curso que te capacite a ser. Você fala, mas é só para ser conselheiro? Não. Você tem que conhecer uma série de coisas que que vai te capacitando para aquilo. Capacitando. Uhum. Isso mesmo, parabéns. Acho que a ideia é essa, né? Acho que a ideia também é de não jogar esses meninos na fogueira assim, e aí ter que lidar com isso, né? Rejeição, ter que lidar com o conflito de um grupo de uma crítica muito mais pesada do que ele mesmo consegue gerir. Como foi falado ali, né? Esgotamento mental. Tem o esgotamento físico, mas daí tem também o esgotamento dele conseguir mobilizar todas essas emoções que ele não foi capacitado para isso. E ninguém pensa, né? Joga os meninos ali e fala assim, não, você tem que dar conta, né? Você tem que dar conta. E é complicado isso, né? É algo que tem que ser pensado, sim, porque a gente está formando nossos futuros líderes em outras instâncias, né? Legal, vou pensar nisso para o próximo projeto. Sem falar que Posso. nós saímos com certificado de gente boa, né? Pode? Deixa eu só interromper, eu vou ter que sair, que eu tô com bem pouquinha bateria. Tá bom, Vai cair já já a minha ligação. tá bom. Mas obrigado pelo convite, tá bom? Um beijo. Não, Tchau. 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 Quem que tinha pedido a palavra? Professora. Pensando bem nessa linha de raciocínio, na verdade, que você falou, do preparo das pessoas que vão assumir depois da gente, que a gente está querendo propor uma coisa diferente para ano que vem, quando a gente fizer as eleições. Fazer as eleições um pouco mais cedo, para a gente já ter a próxima chapa que vai assumir.
e a diretoria dessa chapa ir acompanhando o que a gente está fazendo, enquanto a gente ainda está no nosso mandato, antes de fazer a troca, para eles entenderem, para a gente poder instruir eles sobre tudo como tudo vai funcionar, meio que dar um treinamento para eles de como funciona, como lidar com algumas situações, algumas coisas importantes. E, por exemplo, a questão de semana acadêmica, que a gente começa a organizar normalmente muito antes da data do evento, para eles já irem participando mais ou menos da organização, entenderem como é que funciona, para de fato eles estarem preparados. Isso é uma coisa que eu aprendi bastante em partes no movimento escoteiro, porque a gente tinha um sistema de patrulha de monitor e submonitor, então um líder e um vice. E sempre que ia fazer uma transferência, o monitor ensinava o próximo que vai assumir, o próximo depois de ter feito a eleição, o próximo que vai assumir, ele sempre era ensinado a como assumir, a como fazer as coisas. Aí, pensando nisso, a gente teve essa ideia para implementar no centro acadêmico também. Aí a gente quer Você ver sabe se que você vai falou uma funcionar. coisa bem interessante, porque participar de escotismo é algo que, sem dúvida nenhuma, é um diferencial muito grande, né? Ele tem vários aspectos, até de vida comunitária, de gerir conflitos, de comunicação, de ter que se virar sozinho, de ter autonomia. Sem dúvida nenhuma, poder ter a oportunidade de participar, né? Quando você começou criancinha e foi até tá lá ainda. Eu me afastei agora por conta do estágio obrigatório que eu estou fazendo, mas eu comecei com 7 anos, daí me afastei. Com 13 eu voltei e fiquei por um bom tempo. E é bem interessante o escotismo, eu acho uma coisa que deveria ser mais incentivada mesmo, porque capacita bem, né? A pessoa ela traz bastante competências. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, obrigada. Muito obrigada. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, para a gente aqui, a gente está super satisfeita. A gente já está com material super bom. E a gente comunica vocês ali quando a Ana for defender, né, Ana? Sim, eu Tiver os passo. artigos. E vocês estão imortalizados. Que Obrigada, legal, obrigada. pessoal. Obrigadão, querido. Obrigada. Boa noite. Tiana tá Boa saindo. noite. Avisa a gente daí, Ana, de quando você vai Aviso. defender. A Até princípio, meio do ano que vem. Até sim, meio do ano que julho. vem tem que ser. Tem que Ah, então ser. tá bom. Tem que ser. Então tá bom. Um beijo, boa noite, obrigada Beijão, tchau, pela tchau. experiência. Até mais. Tchau, obrigada. Obrigadão, Jean. Obrigadão, Cass. Boa noite. Helena, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa. Obrigadão. Obrigadão, Helena. Acho que a Helena estava com problema de conexão aqui. Deixa eu só tirar ela. Ah, certo. Você não está fazendo curso de conselheira, Daiane? Como não? Tá rolando lá o negócio. Tem aula hoje ali, Eu pessoal. esqueci de me inscrever. Eu falei, depois eu pensei, nossa, eu perdi a inscrição. Daí eu falei, vou assistir depois gravado no YouTube. Ó, aula 2 aqui, ó. Mas aí você não tem o título, né, ô guria maluca? Então fechamos, graças a Deus. Ai, deixa eu parar aqui. Sim, Tava mas é gravando. bem Não, interessante. assim, eu super olhando toda hora. Tá gravando, né? Tá gravando, né? Pelo amor de Deus, né? Tá assim, aqui tá o Tava recording aqui em cima.